Olá! Já parou para pensar quem pertence à praça do bairro, a rua por onde a gente passa todo dia ou a escola pública? Pois é, esses são os famosos bens públicos, um conceito do direito que está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. E hoje vamos desvendar juntos o que isso realmente significa. E para começar com tudo, já vou lançar a pergunta que não quer calar. O governo pode, simplesmente, decidir vender uma praça pública? Assim, do nada. A primeira reação da gente é pensar que não, né? Mas a lei tem seus detalhes. E a gente vai descobrir a resposta para esse quebra-cabeça. Mas calma lá. Para resolver esse mistério da venda da praça, a gente precisa primeiro montar o tabuleiro. E a peça principal, a base de tudo, é entender, afinal, o que a lei considera um bem público. A definição oficial que está lá no artigo 98 do Código Civil é bem direta. Pensa assim, é tudo aquilo que pertence ao poder público. E isso vale para a União, estados, municípios e também para as entidades da administração indireta, tipo universidades federais, por exemplo. No fundo, é o patrimônio que, de certa forma, é de todos nós, só que é administrado pelo Estado. E é aqui que a história começa a ficar mais interessante. A lei não joga todos os bens públicos no mesmo balaio. Ela organiza tudo em 3 categorias, como se fosse uma família com papéis bem diferentes. E o que define cada tipo é a finalidade do bem, ou seja, para que ele serve. Vamos conhecer essa família. O primeiro tipo é aquele que a gente mais conhece, os bens de uso comum do povo. Ruas, praças, praias, são os espaços abertos para todo mundo usar. Mas olha que curioso, o fato de o acesso ser livre não quer dizer que o uso não possa ser cobrado. O exemplo clássico é o estacionamento rotativo, a famosa Zona Azul. A rua é de todo mundo, mas para usar aquele espacinho por um tempo, é preciso pagar uma taxa. O segundo grupo é o dos bens de uso especial. Aqui, a grande diferença é que eles têm uma missão específica. Não são para o uso geral e irrestrito da galera, mas sim para abrigar um serviço público. É o prédio de uma escola, um hospital, um fórum. Eles existem com um propósito bem claro, servir a população de uma forma específica. E por último, temos os bens dominicais. Pensa neles como patrimônio que está na prateleira do Estado, sem uma função pública definida no momento. São aqueles terrenos sem uso, prédios desativados. Basicamente, são os ativos que o Estado tem, mas que não estão sendo usados nem para o uso comum, nem para um serviço especial. E agora, atenção, porque chegamos no conceito que é a chave para resolver o nosso mistério inicial: afetação e desafetação. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é super simples. Afetar é como ligar um interruptor, dando uma finalidade pública para um bem. E desafetar é desligar esse interruptor, retirando essa finalidade. É esse ato que muda o status de um bem. E como a gente vai ver, define se ele pode ser vendido ou não. Justamente por serem tão importantes para a coletividade, os bens públicos têm um tratamento diferenciado na lei. Eles vêm como uma espécie de armadura de proteção. Vamos chamar essa proteção de seus superpoderes. Essa armadura de proteção tem 3 camadas principais, 3 superpoderes: a inalienabilidade, a imprescritibilidade e a impenhorabilidade. Cada um desses nomes difíceis protege o patrimônio público de um jeito bem específico. Vamos olhar um por um. O primeiro superpoder é a imprescritibilidade. Traduzindo do juridiquês, ninguém, absolutamente ninguém, pode se tornar dono de um bem público só porque usou ele por muito tempo. Sabe a uso capião? Para bem público, isso não existe. Tá na Constituição, tá no Código Civil, é regra clara. O segundo superpoder é a impenhorabilidade, e isso aqui é fundamental para que os serviços públicos não parem. Já pensou que caos seria se um hospital pudesse ser leiloado para pagar uma dívida do governo? Por isso que os bens públicos não podem ser penhorados. Existe um sistema próprio para pagar as dívidas judiciais do Estado, que é o dos precatórios, organizando os pagamentos numa fila. Beleza. Agora que a gente já conhece os tipos de bens e seus superpoderes, temos todas as ferramentas. Vamos finalmente responder à nossa pergunta inicial. E aí, uma praça pública pode ou não ser vendida? A regra geral, como diz o artigo 100 do Código Civil, é que bens de uso comum e de uso especial não podem ser vendidos, são inalienáveis. Mas, sempre tem um mas no direito, né? Presta atenção na parte final da frase. Enquanto conservarem a sua qualificação. É aqui que mora todo o segredo. E a resposta final é sim, um bem público pode ser vendido. Mas, como deu para perceber, não é qualquer coisa. É uma exceção e existe um processo super rigoroso.
Primeiro, o governo tem que justificar muito bem o interesse público naquilo. Depois, vem o passo mais importante de todos, a desafetação. Lembra do interruptor? A praça precisa ser desligada da sua função pública e virar um bem dominical. Só a partir daí, depois de avaliação, autorização dos vereadores ou deputados e uma licitação, é que a venda pode acontecer. Certo, a venda a gente já entendeu. Mas e as outras formas de uso? E se alguém quiser usar um espaço público para uma finalidade particular, tipo montar um quiosque na praia ou fazer uma festa na rua? A lei também tem as ferramentas para isso? Existem basicamente 3 instrumentos. A autorização é para coisa rápida, pontual, tipo fechar a rua para a festa do bairro. É um ato que a prefeitura pode cancelar a qualquer momento. A permissão também é frágil, mas para usos um pouquinho mais duradouros, como uma banca de jornal na calçada. Agora, a concessão é outra história. Ela nasce de um contrato, tem prazo certo e dá muito mais estabilidade, como aquele restaurante que funciona dentro de um parque público. Então, se for para guardar uma única ideia de toda essa conversa, que seja esta. Tudo, absolutamente tudo, gira em torno da destinação do bem. É a finalidade pública dele que vai dizer se ele é de uso comum, especial ou dominical. E é essa classificação que define as regras do jogo. Se pode vender, como pode ser usado, a destinação é o coração de tudo. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Com tudo isso em mente, comece a olhar para a própria cidade de um jeito diferente. Será que não tem por aí um prédio antigo que era público e foi vendido? Um terreno que virou outra coisa? Aquele antigo armazém do porto que hoje é um centro cultural? Agora, o processo por trás dessas transformações faz bem mais sentido. E assim a gente fecha o nosso guia sobre bens públicos. É um tema que mostra direitinho como o direito ajuda a organizar os espaços e os serviços que são de todo mundo. Se essa análise foi útil, continue com a gente para desvendar mais temas como este. Até a próxima!